Aleluia. Ele é o mesmo. Ele trabalha em teu favor, querido. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Aleluia. Quando não posso te ouvir, vamos ler o meu clamor. a quinta carta endereçada à igreja de Sardes, das sete cartas endereçadas às 7 igrejas da Ásia. Vamos à quinta hoje, a sexta amanhã e a sétima na sexta-feira, fechando então as 21 noites de oração, de clamor ao Senhor nosso Deus. Está escrito assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives e está morto. Sê vigilante, confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram os seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amados, esta carta endereçada à igreja de Sardes, ela por si só em lermos a carta, nós já estamos praticamente entendendo tudo o que estava acontecendo lá. Sardes era uma cidade rica, um importante centro comercial, e era a capital da Lídia. E Deus, nas cartas anteriores que nós observamos, Deus sempre começou destacando os pontos positivos de cada uma das igrejas. Mas aqui em Sardes a coisa é diferente. Deus já começa dando ênfase à situação que estava a igreja. Então aqui há uma mudança assim muito completa, muito forte. Porque Deus já começa dizendo: eu sei as tuas obras, que tem nomes de que vive, mas está morto. Então não há pontos positivos a serem destacados nessa igreja. Então era uma igreja que tinha nome, que estava viva, mas na realidade, diante de Deus já era uma igreja considerada morta, porque Deus está dizendo: estás morta. Não obstante, fosse uma igreja, mas que só tinha a aparência, mas diante de Deus já estava morta. E esta é uma coisa que deve nos preocupar, irmãos. Não vivermos de aparência. Porque hoje, no mundo onde nós vivemos, as pessoas representam, então, mais para artista do que para qualquer outra coisa, porque fazem de tudo para passar uma imagem altamente positiva às demais pessoas, aos seus semelhantes. Mas isso não tem valor nenhum.
porque a igreja de Sardo era uma igreja implantada, nascida, plantada, num centro comercial rico, numa cidade rica. Era uma igreja que ostentava um poderio, mas diante de Deus estava morta. Estava morta. E estava tão morta que Deus não encontra nada para destacar, para pensar daquela igreja de positivo. Deus já começa dizendo: não, tem nome que está vivo e você está morto. E Deus ainda vai mais fundo e diz: confirma os outros que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Vocês devem lembrar que uma das coisas que o Senhor Jesus bateu forte nas lideranças religiosas da sua época foi com o aspecto da hipocrisia. Ele chamou a liderança religiosa, a elite religiosa da época, de hipócritas, que com pretexto de longas orações devoravam as casas das viúvas. Então foi uma das coisas assim que o Senhor Jesus condenou veementemente durante o seu ministério, a hipocrisia, a ponto do Senhor dizer: façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque na realidade diante de Deus não tinham vida. E aí Deus ainda continua dizendo: olha, faz o seguinte, os que estão para morrer, confirma isso uma vez, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. E aí Deus faz um lembrete, um aconselhamento, uma sugestão: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás que hora virei sobre ti. Então, não obstante, irmãos, a situação caótica desta igreja, o Senhor ainda traz uma palavra de aconselhamento, de orientação, dizendo àquela igreja que eles se lembrassem do que tinham recebido, se lembrassem do que eles tinham recebido, do que eles tinham ouvido, e que guardassem, começassem a guardar o que tinham recebido e o que tinham ouvido. Guardar é viver aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente recebe de Deus. E arrepende-te, quer dizer, conserta, endireita. Agora, se tu não vigiares, se não agires dessa forma, eu vou vir contra você como um ladrão, que não vai saber nem a hora que vai acontecer isso. E aí, por último, irmãos, Deus diz: olha, mas tem algumas pessoas, algumas, então são poucas, que não contaminaram os seus vestidos. Irmãos, por mais complicada que seja a situação de uma igreja, sempre haverá na igreja alguém que é fiel a Deus. Sempre haverá alguém. Sempre haverá alguém que não contaminará os seus vestidos. Sempre terá alguém. E o Senhor diz: estes andarão comigo de branco, porque são dignas disso. Então isso aqui mostra o que, irmão? Mostra a justiça de Deus. Mostra a justiça de Deus. Deus vê a igreja como um todo, mas Ele pinça da igreja aqueles que são fiéis. Deus não nivela tudo. Por isso Ele disse: tem alguns que, apesar de todos os desmandos, de todos os pecados, de toda a corrupção, tem alguns que
estão se mantendo íntegros, puros, limpos, santos, fiéis. E estes andarão de branco comigo, porque são dignos disso. Aleluia, irmãos. Então, queridos, termino dizendo o seguinte: o nosso modelo é Jesus. O nosso modelo é Jesus. Não, fulano faz, eu também vou fazer. Cai fora, não. O modelo é Jesus. Ah, mas tem muita gente na igreja que faz assim, assim, assado. É verdade. Mas o meu e o seu modelo é Jesus. Amém? Ah, mas o fulano é presbítero da igreja. Há 30 anos na igreja, faz isso, faz aquilo. E eu que sou um simples membrinho de banco, meu amigo, minha amiga, o modelo é Jesus. Porque na hora Deus vai pensar, vai levantar, vai tirar, vai chamar para andar de branco aqueles que são dignos de andar de branco. Amém? E Deus nos abençoe com essa palavra. Então entenda isso. Ah, mas o pastor isso, o pastor aquilo. Meu amigo, o seu modelo é Jesus. Ah, mas a esposa do pastor faz isso, faz aquilo. Seu modelo é Jesus. Ah, mas o filho do pastor, o filho do presbítero, do missionário, o filho do líder, aquilo. Meu amigo, o modelo é Jesus. Porque na hora de andar de branco, o Senhor vai, a ponta de dedo, juntar, tirar aqueles que são dignos de andar de branco com Ele. Então, o modelo é Jesus. Amém? Isso aqui é muito sério. O que vencer será vestido de veste branca, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Que Deus nos ajude, irmãos. Que a gente entenda essas palavras que estamos recebendo nessa reta final, nas últimas 7 noites, falando sobre as igrejas, porque cada uma das igrejas, são as sete características das igrejas que existem. Em algumas a gente se encaixa, em outras não. Mas seja a igreja que for, em parte ou num todo, está dentro destas 7 cartas endereçadas às igrejas da Ásia. Umas mais parecida com outra, outra mais parecida com outra, e oxalá que a gente não seja parecida com essa aqui, porque essa aqui está ruim. Está ruim, mas Deus ainda está dando uma possibilidade de se lembrar do que ouviu, do que recebeu, guardar e se arrepender. E não esquece de uma coisa: o modelo é Jesus. Ele é o mesmo. 5 Ele para trabalha em teu meia-noite. favor. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Aleluia. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver,
sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Então cante a Ele. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio, são nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Estão sendo eternizados